Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou resolver essa questão bem legal do Sarajevo, é uma questão onde envolve resistores e eu quero descobrir a resistência equivalente desse circuito. Então, lê a questão, pega papel, lápis, caneta, borracha, leia, tenta resolver, tenta entender, rabisca aí e depois prossiga nesse vídeo e veja qual foi o resultado, qual foi o raciocínio que eu usei para chegar nesse resultado. Beleza? Se você curte tudo que eu publico, tudo que eu posto por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações para estar por dentro de tudo que eu posto por aqui, beleza? Se você tem vontade, se você deseja estudar física e alcançar um nível muito bom para o seu concurso, para o vestibular que você deseja fazer, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, acessa lá e conheça o meu curso de física que eu tenho certeza que ele pode te ajudar, beleza? Sem mais, então vamos lá. Olha só, então eu tenho esse circuito, né, no formato de hexágono e eu quero calcular a resistência equivalente dele. Repare, esse circuito aqui ele tem uma característica que é a seguinte, ele é simétrico. Então, se eu traçar, olha só, eu vou traçar aqui, ó, partindo desse nó, eu vou traçar essa linha aqui na vertical. E essa linha, ela funciona como se fosse um espelho para mim. Esse circuito ele está espelhado. Tudo que está desse lado, do lado esquerdo, é igual a tudo que está do lado direito. Então ele é um circuito simétrico. E isso facilita para a gente na hora de analisar esse tipo de circuito. Beleza? Então, quais são as conclusões que eu posso chegar aqui? Quais são as conclusões que eu posso chegar em relação a esse circuito? Olha só. Todos os pontos ou todos os nós que passam por essa linha aqui na vertical, elas possuem o mesmo potencial, tá? Por conta da simetria. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, para facilitar um pouquinho mais a nossa análise de uma forma mais detalhada aqui, o que acontece? Esse ponto aqui onde se encontra esse resistor e esse ponto onde se encontra esse resistor e esse outro ponto aqui, eles têm o mesmo potencial. Só que fica ruim eu analisar com esse resistor, aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse resistor em dois outros resistores de resistência menor. Olha só, a resistência dele é igual a R, que a própria questão informa, só que eu vou separar ele em duas outras resistências de resistência igual a quanto? R sobre 2. Ó, vou colocar o eixo de simetria aqui, só para não me perder, tá aqui o eixo de simetria. Então, desse lado, eu tenho um resistor com resistência igual a R sobre 2. Do outro lado, eu tenho outro resistor igual a R, com resistência igual a R sobre 2. Então, eu vou analisar esse circuito. A mesma coisa que eu fiz em cima, eu farei aqui embaixo. Olha só, vou separar aqui, certo? Então, aqui eu tenho um resistor e aqui o outro, ambos com R sobre 2 de resistência. Então, eu posso concluir o seguinte, ó, esse ponto e esse outro ponto aqui, todos eles se encontram sobre o mesmo potencial, tá? E por conta da simetria, eu também posso concluir aqui o seguinte, que todos os nós que passam por essa outra linha aqui, elas se encontram sobre o mesmo potencial. Todos os pontos ou nós que passam por esse outro cara aqui, ó, por essa outra linha, se encontram sobre o mesmo potencial. Então, o que eu posso concluir? Que nesse vértice aqui, nesse vértice desse hexágono, ele tem o mesmo potencial que esse vértice aqui. Isso vai permitir a gente analisar esse circuito de uma forma melhor. O potencial aqui é igual ao potencial nesse ponto aqui, tá? Então, a simetria, ela me permite fazer essa análise. Então, onde eu quero chegar? Agora, eu vou montar o circuito de uma forma que vai ficar mais fácil eu calcular a resistência equivalente. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá, eu vou começar pelo ponto A. Então, aqui eu vou desenhar o ponto A, fazer aqui mais embaixo, né? Aqui é o ponto A. Repare, do ponto A, repare que entre 1 e 2, né, eu tenho esse resistor aqui, que tem a DDP do ponto A e a DDP do ponto 2. Essa DDP do ponto 2, ó, eu vou chamar aqui de V1. Ó. Então, todos os pontos que estão nessa linha tem DDP? Não, tem potencial V1. Quem está nessa outra linha eu vou chamar de potencial V2. Nessa outra linha, potencial V3. Então, vamos lá.
olha só, repare que para esse resistor aqui, a DDP dele, né, ele está entre os potenciais A e V1. Ele está entre esses potenciais. Então, eu vou colocar ele entre A e V1. Ó, ele está aqui, certo? Aqui é A e ele está conectado direto no potencial que eu vou chamar de V1. Repare que, então, esse cara eu já analisei. Esse outro cara aqui também ele está entre A e V1. Então, ele também, vou fazer até de uma cor diferente aqui, né? Só para destacar mais. Pronto. Então, esse outro cara aqui é como se ele estivesse conectado em paralelo com esse outro aqui, porque eles estão sobre a mesma DDP. Então, vou colocar aqui, ó, ele sobre a mesma DDP. A resistência deles é igual a R, tá? Então, nem vou anotar aqui, tá? A resistência deles é igual a R. Beleza. Agora, vamos ver aqui o seguinte. Esse cara, esse resistor e esse resistor está entre os potenciais V1 e V2. Ó, esse aqui de baixo também está entre V1 e V2. Então, é como se os dois estivessem conectados em paralelo também. Então, olha só. Aqui vamos colocar eles conectados em paralelos entre V1 e V2. Então, aqui nós temos o potencial V2, certo? Então, esse cara analisei, esse cara aqui também analisei. Falta eu analisar esse cara aqui agora. Repare que ele está entre o potencial do ponto A e o potencial que eu chamei de V2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar ele entre o potencial A, então ele vai sair daqui, ó, entre o potencial A e o potencial V2. Então, tá aqui. É isso que nós temos. Agora, olha só. Eu ainda não analisei esses caras aqui, que eu separei eles, né? Esse R sobre 2 e esse outro R sobre 2. Reparem que eles estão entre V1, olha só, eles estão passando aqui por V1 e V2. Então, eles estão entre V1 e V2. Epa! Então, é como se ele tivesse conectado aqui, ó, entre V1 e V2. Aqui agora eu vou anotar que é R sobre 2. Todos os outros que eu não estou anotando valem R, tá? Então, aqui, ó, também tem o outro R sobre 2 aqui embaixo. R sobre 2. Como esse circuito ele é simétrico, tudo que a gente fez aqui para o lado esquerdo, ó, esse aqui já foi, e esse aqui também já foi. Então, a gente já analisou todo o lado esquerdo. Então, tudo que a gente fez para o lado esquerdo vai ser simétrico para o lado direito. Mas eu vou fazer passo a passo analisando aqui cada uma dessas resistências. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, ele está entre V2, ó, está entre a linha do V2 e entre a linha do V3. Esse cara aqui também, esse também e esse também. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, está entre V2 e V3. Nós temos R, nós temos o outro R, ó, aqui eu desenhei esse aqui e desenhei esse aqui. Agora eu vou fazer o R sobre 2 e o outro R sobre 2. Então, lá em cima eu tenho R sobre 2. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu vou ter R sobre 2. R sobre 2. Tá bom? E aqui, agora eu vou ter o seguinte, ó, eles estão conectados aqui em V3, né? Aqui é o potencial que eu chamei de V3. E reparem que entre o potencial V3 e o potencial aqui do ponto B, eu tenho esse cara e esse cara aqui. Então, falta fazer o seguinte, olha só. Nós temos aquele que estava lá em cima, que está conectado direto no potencial B, ao ponto B, e o que estava lá embaixo, conectado também direto no potencial B. E nós temos esse cara aqui, nós não podemos esquecer dele, ó. Esse aqui já foi, esse aqui já foi, e esse cara ele está conectado direto no potencial V2, olha só, e no potencial de B. Então, ele está conectado dessa forma aqui, ó, entre V2
e o potencial B. Então, reparem que o circuito ele está simétrico em relação a esse ponto V2 aqui, ó, né? Tudo o que acontece de um lado está acontecendo do outro de forma simétrica. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu poderia... O que eu posso fazer aqui? Reparem comigo o seguinte. É como se esse lado do circuito estivesse... É como se ele estivesse... Não, ele está em série com esse outro lado do circuito aqui. Então, o que eu vou fazer? Ele está em série e são simétricos. Então, a resistência que eu encontrar do lado esquerdo é igual à resistência que eu vou encontrar do lado direito. São iguais essas resistências aí. Então, para facilitar a minha vida, ao invés de trabalhar com todo esse circuito aqui, eu vou fazer o cálculo da resistência equivalente apenas do lado esquerdo ou apenas do lado direito e multiplicar por 2 e eu vou ter a resistência total. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar apenas esse trecho aqui, ó. Vou pegar esse aqui e vou trabalhar em cima dele. No final, eu vou ter que multiplicar por 2, tá? Então, vamos trabalhar com esse cara aqui, para facilitar a nossa vida. Aqui eu chamei de V2. Beleza. Então, olha só, tomem cuidado, porque aqui R sobre 2 é apenas esse que está aqui em cima e R sobre 2 é apenas esse que está aqui mais embaixo. E aí, dos estudos que nós já fizemos, que vocês já fizeram aí sobre a associação de resistores, o que nós temos? Dois resistores iguais associados em paralelo. Então, a resistência equivalente, eu vou tirar esse daqui, ó, e eu vou tirar o de baixo e vou colocar uma única resistência equivalente, que nesse caso vai ser quanto? Vai ser R sobre 2. E aqui, o que é que nós temos? Aqui a gente pode fazer o seguinte, olha só, aqui a gente pode fazer o seguinte, eu tenho 4 resistores em paralelo, onde eu tenho esses dois aqui que são iguais e esses dois aqui que são iguais. Eu primeiro vou resolver esses dois aqui de dentro, eles são iguais, eles estão em paralelo, resolvendo eles, então esses dois aqui, eles têm uma única... um único resistor equivalente com o valor de R sobre 2. R sobre 2. Por que eu fiz isso aqui? Pelo seguinte, agora eu tenho 3 resistências iguais. Então, isso facilita para eu encontrar a resistência equivalente nesse caso aí agora. Opa, então são 3 resistências equivalentes, são 3 resistências iguais. Qual é a resistência equivalente aqui? Elas estão em paralelo, então a resistência vai ser o quê? Vai ser R sobre 2 dividido por 3, que é o número de resistências em série aí. Então, nesse caso, nós temos R sobre 2 vezes 3, que é igual a R sobre 6. Então, essas 3 resistências equivalem a uma única resistência igual a R sobre 6. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir as 3 por uma única igual a R sobre 6. Opa, olha só, agora está ficando cada vez mais fácil e esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Esse cara vale R, eu vou anotar aqui, tá? Esse cara vale R. Esses dois, eles estão em quê? Eles estão em série. Se eles estão em série, então eu vou somar para obter a resistência equivalente. Então, para esses dois, nós vamos ter R sobre 2 mais R sobre 6. Efetuando essa operação aqui, olha só, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por 3. 3 sobre 3, e aí os denominadores se igualam, ficam igual a 6. Certo? E em cima vai ficar 4 vezes R. Beleza? Vai ficar 3R mais R. Então, esses dois aqui equivalem a um único resistor de resistência igual a 4R sobre 6. Então, vamos tirar eles aqui e vamos colocar assim, ó. 4R sobre 6. Beleza, só sobraram apenas 2 resistências, né, em paralelo. E agora eu vou fazer o seguinte. A resistência, que eu vou chamar de
R', porque não é a total. No final, ainda vou ter que multiplicar por 2. Como eu tenho apenas 2, vai ser produto pela soma, né? Então, vai ficar 4R sobre 6 vezes R dividido pela soma 4R sobre 6 mais R. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, em cima vai ficar como? Vai ficar 4R ao quadrado sobre 6. Aqui embaixo vai ficar o seguinte, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 6, né? Para ficar 6R sobre 6, e aí os denominadores se igualam, então o denominador vai ficar 6, e aqui vai ficar 4R mais 6R's, que vai dar 10R's, não é isso? 10 vezes R. Aí eu tenho duas frações, vou pegar de cima, multiplico pela inversa da de baixo. Então vai ficar o seguinte, vou pegar de cima, 4R ao quadrado sobre 6, multiplico pelo inverso da de baixo, que é 6, sobre 10R. E aí, o que eu tenho aqui? O 6 vai sumir, 6 vai embora, 4R ao quadrado sobre 10R. Simplificando isso daqui, olha só, posso simplificar o 4 com 10, vai ficar 2 sobre 5, 2 sobre 5, e o R ao quadrado com R vai ficar 2/5 de R. Essa é a resistência, vamos voltar aqui em cima, essa é a resistência equivalente apenas desse trecho aqui. Como esse trecho está associado em série com esse outro trecho e ambos têm a mesma resistência, então o R total vai ser 2 vezes esse valor aí. Então o R total vai ser igual a 2 vezes 2/5 de R. Logo, a resistência total desse circuito hexagonal aí vai ser igual a 4/5 de R, tá? Então, tá aí, essa é a resposta para essa questão. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e até a próxima.